Olá, galerinha do nono ano. Vamos iniciar aqui a nossa apostila. Eu sei que vocês ainda não receberam a apostila, mas eu vou deixar o PDF para vocês no WhatsApp. Eu preciso que vocês prestem atenção na aula comigo. E aí, ao final dessa primeira aula, dessa primeira semana, né, vocês vão ver que essa apostila está diferente das demais. A gente agora não está separando primeira aula, segunda aula, terceira aula e nem quarta aula. Nós separamos primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, que vai dar a mesma coisa, né? Uma aula por semana, certo? E ao final dessa aula, da aula dessa primeira semana, nós vamos ter as atividades. E aí o que eu vou pedir para vocês? Que vocês respondam numa folha separada, né? Coloca o nome de vocês e assim que a apostila chegar, vocês vão grampear na apostila de vocês, ok? Vamos lá então. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Mas antes de falarmos propriamente sobre a Primeira Guerra, a gente precisa entender o que estava acontecendo, né, na época, quais são os antecedentes da guerra, porque uma guerra não acontece do nada, né? Não acontece hoje, simplesmente acorda num belo dia com vontade, vamos guerrear? Não, não é assim. Então, vários fatores aconteceram antes, né, de 1914 para a gente entender aí como que começou essa Primeira Guerra. O final do século XIX, porque vamos entender, 1914 já é século XX. No final do século XIX, lá em 1800 e alguma coisa, na Europa e Estados Unidos, foi marcado pelo crescimento dos centros urbanos, por inovações tecnológicas surgidas com o progresso da ciência e por novas formas de expressão artísticas, como, por exemplo, o impressionismo. A Belle Époque, nós falamos isso na apostila anterior, foi um período de otimismo, progresso e prosperidade provocados pela modernização da sociedade europeia. Então, dentre esse período aí, 1871, final do século XIX e até 1914, até o início da guerra, já no século XX, nós vamos ver um período de grande prosperidade e progresso nas cidades europeias. Como que estava a economia europeia? No final do século XIX, a Europa vivia uma grave crise econômica. A primeira crise mundial do capitalismo, em 1873, teve origem no crescimento descontrolado da produção industrial, que resultou na queda acentuada dos preços, inflação, desemprego e diminuição dos lucros. As dificuldades econômicas europeias impulsionaram a busca e disputa por novos mercados consumidores, levando os países industrializados a lutar para aumentar sua participação na economia mundial, competindo entre si por novos mercados, disputas imperialistas. Bom, como estava acontecendo essa grave crise econômica na Europa, né, diminuição dos lucros, queda dos preços, inflação, desemprego, né, o que vai acontecer? Os países europeus, eles buscam, eles tentam, essa crise vai levar com que esses países busquem aumentar sua participação na economia mundial. Então eles vão competir entre si, né, por novos mercados, por novas terras, por novas regiões a serem exploradas, a fim de possuir impérios, a fim de buscar impérios. Por isso nós vamos chamar isso de disputas imperialistas, certo? E aí, então, vamos entender, né? Nessa disputa imperialista, nós vamos ver algumas causas dessas guerras, ó. Inclusive, essas guerras imperialistas é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Ó, choque entre as pretensões das potências imperialistas, as guerras imperialistas, vamos ver. Rivalidade muito forte entre as potências imperialistas por mercados consumidores, né? Principalmente lá no controle da África e da Ásia, né? Onde exploravam matéria-prima e mão de obra. Então, primeiro ponto ali para a gente entender, né, nesse choque entre as potências imperialistas é o que? A rivalidade muito forte entre elas, né? Entre essas potências.
Um revanchismo francês, referente à Guerra Franco-Prussiana, onde perdeu o território da Alsácia-Lorena, que era rica em carvão e minério. Os nacionalistas franceses pregavam o revanchismo e a recuperação dos territórios perdidos. Então nós vamos ver que a França, por ter perdido território ali na Guerra Franco-Prussiana lá em 71, que era uma guerra entre franceses entre França e Prússia, né? Eles perdem a região da Alsácia-Lorena, que era uma região francesa ali, muito rica em carvão e minério, e esses franceses vão querer, né, revanchismo, vão querer recuperar os territórios perdidos. Então isso estimula ainda essas potências ficarem aí nessa disputa imperialista. Nós temos também a Inglaterra, que naquela época a gente chamava de Grã-Bretanha, né? A ilha de Grã-Bretanha, que era uma ilhazinha que ficava lá na Europa, fica na Europa, né? Então a Inglaterra ela vinha perdendo espaço no mercado internacional para a Alemanha, que vivia um forte crescimento industrial. Então nesse momento a Inglaterra perdia espaço e a Alemanha crescia industrialmente. Graças à sua indústria, a Inglaterra dominava a maioria dos mercados consumidores mundiais, mas a indústria da Alemanha, logo após a unificação em 1871, desenvolveu-se e o país passou a procurar mercados consumidores e fontes de matéria-prima. Então, outro ponto aí é a Inglaterra perdendo espaço no mercado internacional e a Alemanha crescendo. Então, primeira causa da guerra que eu resumi aqui para vocês é essas guerras imperialistas entre essas nações europeias. O segundo ponto são as tensões nacionalistas. Veja com atenção as três tensões nacionalistas. O que são tensões nacionalistas? Vamos entender. Nós temos o pan-eslavismo, foi um movimento em prol da união de todos os povos de origem eslava, sob a direção da Sérvia, o que era apoiado pelo Império Russo, pois almejava um território aliado com saída para o mar Adriático e Mediterrâneo. A maioria desses povos estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro, que também buscava expansão. Então, o pan-eslavismo foi um movimento, né, em prol da união de todos os povos de origem eslava, né? Esses povos eles estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Então, o pan-eslavismo é um movimento dos povos eslavos, né? O pan-germanismo propunha a reunião dos países de origem e língua germânica em um único estado. E a crise dos Balcãs, em 1808, dois estados eslavos, a Bósnia e a Herzegovina, foram anexados ao Império Austro-Húngaro, contrariando o ideal nacionalista do pan-eslavismo. O pan-eslavismo dizia o quê? Né? A união entre os povos eslavos. Com a crise dos Balcãs, a gente vai ver que a Bósnia e a Herzegovina vão ser anexados ao Império Austro-Húngaro, a Bósnia e a Herzegovina, que eram estados eslavos, né? Então, essas tensões nacionalistas, né? Por que tensões nacionalistas? Porque é um conflito por nações, conflito por identidade, digamos assim, né? O pan-eslavismo, eles queriam um movimento, uma união de todos os países eslavos, né? O pan-germanismo queria a união de todos os países de origem e língua germânica, né? Então perceba que isso também é um fator que vai que vai causar a Primeira Guerra Mundial. A região da Península Balcânica, que é uma região do sul da Europa onde fica Sérvia e outros países, né, que aqui cito, envolvia interesses divergentes entre Alemanha, Rússia e Império Austro-Húngaro. Então, até aqui já vimos então duas motivações, duas grandes causas, né? As pretensões essas disputas imperialistas, as guerras imperialistas entre as nações europeias,
essas tensões nacionalistas, né, de cunho nacionalista, de pertencimento a uma nação, a uma identidade. E agora, no terceiro ponto, nós vamos ver que a política de alianças também vai causar aí, vai acabar causando na Primeira Guerra. Naquele tempo, nós tínhamos duas alianças muito fortes existentes entre esses países. O primeiro, nós temos a Tríplice Aliança, e o segundo, a Tríplice Entente, ou chamado os Aliados. Quem fazia parte até então da Tríplice Aliança? A Alemanha, o próprio Império Austro-Húngaro e a Itália. A crescente rivalidade entre as potências levou a Alemanha a fazer uma aliança preventiva com o Império Austro-Húngaro em 1879, apoiado no pan-germanismo. 3 anos depois, a Itália uniu-se a eles, pois teve a promessa de que teria de volta os territórios perdidos quando eles perderam na sua unificação em 1861. Então, a Tríplice Aliança, nós vamos ver que a Alemanha, vendo essa grande rivalidade, eles vão buscar alianças, né? Eles precisam se aliar a outros países. Então, a Alemanha imediatamente vai se aliar com o Império Austro-Húngaro e também com a Itália também querendo reaver terras que havia perdido. Por outro lado, nós temos a Tríplice Entente, que era formado pelos aliados, né? Grã-Bretanha, que era a Inglaterra, França e o Império Russo. Em 1904, França e Grã-Bretanha firmaram um pacto de colaboração, pois ambos tinham vastos domínios coloniais na África e na Ásia e interesses econômicos comuns contrários ao crescimento alemão. Então, como a França e a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, tinha já um vasto domínio sobre a África e a Ásia, eles não queriam o crescimento da Alemanha. Então, eles eram contrários aos alemães. E em 1907, a Rússia uniu-se a eles, buscando apoio em relação aos conflitos nos Balcãs. Então, a Rússia também vai buscar um apoio aí, porque como eles têm pequenos conflitos, pessoal, ninguém entra numa guerra, num conflito, se você não tiver apoios, principalmente se você se sentir fraco. Você precisa ter apoios, você precisa ter aliados. Então, nós vamos ver que aqui a Rússia acaba se aliando à França e à Grã-Bretanha, formando então aqui os dois grandes grupos, blocos econômicos que vão acabar aí desencadeando essa Primeira Guerra Mundial. O quarto motivo, a quarta causa para a Primeira Guerra Mundial é essa corrida armamentista. Nós vamos chamar de paz armada. O que seria uma paz armada? Porque está todo mundo em paz, né? Por enquanto, a gente vê pequeno conflito ali ou lá, como alguns que eu já citei para vocês, mas até então ninguém declarou guerra para ninguém. Ainda não havia começado uma guerra. Porém, todos os países estavam se armando. Olha lá, os governos dos países capitalistas clamavam pela paz, eles pediam por paz, mas estimulavam a fabricação de armamentos e recrutavam civis para o exército. Então, tipo assim, eles estavam se preparando. Por isso que a gente chama de paz armada, né? Porque eles querem paz, mas não tem ninguém de braços cruzados. É uma paz, mas ao mesmo tempo eles estão correndo para se armar. Por quê? Se por acaso amanhã ou depois acontece aí uma grande guerra mundial, eles estão preparados. Então, o que eles estimulam? Fabricação de armas, começam a recrutar civis para trabalhar no exército, claro, porque eles precisavam treinar, né, soldados. O militarismo cresceu e era cada vez mais difícil manter o equilíbrio entre as nações imperialistas. Os focos de tensão e a disputa pela supremacia levaram os países europeus à corrida armamentista. Por que a gente chama de corrida armamentista? Não é que eles disputaram uma corrida com arma, não. Não é corrida no sentido literal da palavra. É corrida no sentido de qual país vai se armar primeiro, né? Qual país vai conseguir montar, preparar melhor o seu exército, né? Então, eles vendo isso,
eles começam a estimular aí uma possível estimular o armamento e a preparação do exército dos seus países. O desenvolvimento da indústria bélica é a indústria de armas, foi financiado pelas grandes potências que precisavam garantir seus mercados e possessões coloniais. Nós vamos ter novas tecnologias implementadas, metralhadoras, granadas, pistolas semiautomáticas, bombas explosivas, lança-chamas, gases tóxicos, tanques de guerra, uso de aviões com metralhadora. Avião até então não era utilizado, passou a ser utilizado com mais frequência aqui, na Primeira Guerra Mundial. Né? Então eles começam a criar os aviões com metralhadoras e bombas, e submarinos equipados com torpedos, armas químicas, gás mostarda e gás cloro, navios encouraçados equipados com canhões. Então, temos aí a quarta causa da Primeira Guerra Mundial, que é essa corrida armamentista. Temos a quinta, né? A quinta é o patriotismo, o nacionalismo exaltado. O que significa isso? A ideia de pertencimento étnico de um povo a uma nação. Essa ideia de eu pertenço ao Brasil, eu sou brasileiro, eu preciso defender a minha pátria. Claro que não estou me referindo ao Brasil, estou dando um exemplo do que significa patriotismo. Naquele tempo, quem viviam, aqueles que eram alemães, né, passavam a defender a sua pátria. Professor, está errado? Não, claro que não, né? Mas isso foi estimulado para quê? Para que as pessoas, para justificar com que elas entrassem na guerra, para que elas defendessem o seu país. Então, todos os países utilizaram a propaganda como principal instrumento de campanha oficial a favor da guerra, tanto para convocar voluntários quanto para arrecadar fundos. Então, se vamos supor, você um inglês lá que mora na Grã-Bretanha, na Inglaterra, eles começaram a fazer propaganda estimulando: você é alemão, você é inglês, ou você é italiano, né? Estimulando o patriotismo dele. Para quê? Para poder convocar voluntários, para arrecadar recursos. Então a propaganda apelava para a emoção e relembrava acontecimentos históricos do país para alimentar o fervor patriótico. Então isso estimulou, o patriotismo estimulou na população a vontade de se voluntariar ou a vontade de doar recursos para a guerra, né? E principalmente também para ficarem a favor da guerra. E aí, até que teve o início da guerra. A gente já está finalizando a primeira aula, né? Vamos só introduzir o início da Primeira Guerra. No dia 28 de junho de 1914, então, diante dessas 5 causas que vinham acontecendo desde o final do século XIX, o que vai acontecer? Tem um estopim, né? Tem ali um acontecimento que vai ser a cereja do bolo da Grande Guerra, que é aquela que vai causar o motim de tudo. No dia 28 de junho de 1914, o que vai acontecer? O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, em visita a Sarajevo, capital da Bósnia, foi assassinado. Ele era, então, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele pertencia a qual tríplice? Ele era da Tríplice Aliança, junto com a Alemanha. Então, ele vai morrer, vai ser assassinado, né? Ele estava em Sarajevo, capital da Bósnia. A responsabilidade do assassinato coube a um estudante que fazia parte de uma sociedade secreta da Sérvia, a Mão Negra. Esse foi o estopim para a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, essa guerra, eles por se tratar de um assassinato, não foi uma morte qualquer, foi um assassinato, foi aí o empurrãozinho que faltava para essas potências se rebelarem entre si de fato. Né? Um mês depois do assassinato do herdeiro, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Então,
Então, primeiro momento, a Áustria, claro, né, vai declarar guerra à Sérvia, porque a Sérvia, o estudante, né, que assassinou o arquiduque, ele fazia parte da sociedade secreta da Sérvia. Então, aí o que, que aconteceu? Como a Áustria, que tinha como apoio até então, principalmente a Alemanha, ela declara guerra à Sérvia. A Sérvia, olha lá, ó, esta contou com o apoio da Rússia. A Rússia, que mobilizou seus exércitos contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Aí, se a gente voltar lá, a Rússia tinha aliança com quem? Olha lá, França e Grã-Bretanha, que eram exatamente os que eram contra os alemães, que era aliado do Império Austro-Húngaro. Então, eles entram em guerra e os aliados vão tomar as suas dores. Continuando, então. A crise dos Balcãs acabou envolvendo também outras nações europeias, numa reação em cadeia. Então, a partir daí, uma guerra que foi... Um país que foi declarando guerra a outro país foi encadeando, né, a Grande Guerra Mundial. Olha lá. A Alemanha declarou guerra à Rússia e à França. Rússia e França que pertenciam à Tríplice Entente, né? E a Alemanha que era da Tríplice Aliança. A Inglaterra ou a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha no momento em que o exército alemão invadiu a Bélgica, que era um país neutro, né, naquele tempo, para alcançar a França. A Itália entrou na guerra. Então, a gente viu lá em cima que a Itália até então entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente. Perdão, entrou na guerra ao lado da Tríplice Aliança, mas depois ela vai mudar. Olha lá, ó. A Itália entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente, ela fazia parte da Tríplice Aliança, porque a Inglaterra prometeu-lhe os territórios que tanto queria. Então, a Itália, ela muda de lado, ela entra na guerra agora pela Tríplice Entente e não pela Tríplice Aliança, como ela fazia parte anteriormente. Claro, com promessa de reaver os seus territórios. O Império Turco-Otomano se alia à Tríplice Aliança. O Japão aderiu aos aliados Tríplice Entente porque estavam interessados nas possessões alemãs do Oriente. Então, cada um que entrava na guerra, seja para defender os alemães, ou seja para defender a Inglaterra, né, queriam alguma coisa, né? Eles não entraram por se, tadinho, são os nossos aliados. Não, todos eles tinham interesses na guerra. Expansão da guerra, vamos ver. A primeira fase, estamos finalizando aqui já, ó. Nós vamos, a Primeira Guerra Mundial, ela é dividida em várias fases. A primeira fase, aqui, ó, era chamada de Guerra de Movimento. Foi caracterizada pela movimentação ofensiva das tropas alemãs para a frente ocidental e a resistência francesa. Então, a Guerra do Movimento é caracterizada justamente pela movimentação dos alemães, então das tropas alemãs, né, contra os franceses. Depois de invadir a Bélgica, o exército alemão planejava entrar na França e tomar Paris. Porém, com o apoio britânico, ou seja, com o apoio da Grã-Bretanha ou dos ingleses, os franceses conseguiram deter os alemães. Daí por diante, foi estabelecida uma guerra de posição, marcada por lutas em trincheiras. Já seria uma segunda fase, né? O que seriam essas lutas por trincheiras? Eles faziam valas cavadas na terra e dentro dessas valas eles se escondiam ali para conseguir vencer, né? Assim, a segunda fase, conhecida como Guerra de Trincheiras, foi marcada pelo estabelecimento das tropas das trincheiras, tornando as batalhas mais estáticas. Então a gente vê até aqui as batalhas ficando mais estáticas. No primeiro momento, na primeira fase, na Guerra de Movimento, percebíamos a Alemanha, né, com uma forte movimentação. Agora aqui, através da Guerra de Trincheira, nós vamos ver que, com o apoio dos britânicos, a França consegue se reafirmar na guerra. Pausa, então, na história. Vamos para as atividades. Lembrando, façam uma folha separada
E assim que a apostila chegar, já está em confecção, deve chegar para vocês aí, talvez até sexta, não sei, vamos ver. Assim que chegar, vocês vão grampeiem, coloca a disciplina na folha, coloca história, coloca o nome de vocês. Não precisa copiar as perguntas, podem só responder, tá bom? Número 1. O final do século XIX, na Europa e Estados Unidos, foi marcado pelo crescimento dos centros urbanos, por inovações tecnológicas e por novas formas de expressão artística. Sendo assim, escreva sobre o que foi a Belle Époque, né? Muito simples, né? O que foi esse período, essa bela época na Europa? Escreva aí no número 1. Número 2. No final do século XIX, a Europa vivia uma grave crise econômica. Sobre essa crise, responda: o que resultou essa crise? Né? A Europa vivia uma grave crise econômica. O que resultou? E letra B. As dificuldades econômicas europeias impulsionaram as disputas imperialistas. Então, as dificuldades econômicas da Europa impulsionaram as disputas imperialistas. Escrevam como ocorriam essas disputas. No texto ele vai explicar. Eles disputavam como? Através de quê? Indo em busca de quê? Descreva aí na letra B. Número 3, nós temos aqui várias afirmativas. Vocês têm que julgar cada frase sobre a Primeira Guerra Mundial como V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Rivalidade muito forte entre as potências imperialistas por mercados, consumidores e o controle das colônias na África e na Ásia. Verdadeiro ou falso? Acho que nós falamos disso, né? E aí? Tensões nacionalistas como pan-eslavismo, pan-germanismo e crise dos Balcãs, né? Sobre as causas. As tensões nacionalistas foi uma das causas. A política de aliança formada pela Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Essa política de alianças foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. A corrida armamentista e a paz armada, onde os governos dos países capitalistas clamavam pela paz, mas estimulavam a fabricação de armamentos. E aí, isso foi um fator, foi uma causa da Primeira Guerra ou não foi? Se foi, coloca V para verdadeiro. O patriotismo, a ideia de pertencimento étnico de um povo a uma nação, seria uma outra causa? Coloca V para verdadeiro ou F para falso. E por fim, a cordialidade das nações amigas por juntas controlarem as colônias na África e na Ásia. Nós vamos ter cordialidade? E aí? Verdadeiro ou falso? Número 4. Descreva como ocorreu o estopim da Primeira Guerra Mundial. O que causou? Qual foi o primeiro empurrãozinho? Né? O empurrãozinho que faltava ali para essas nações se guerrearem. Descreva aí no número 4. E número 5. Sobre a expansão da guerra, responda: como foi chamada a primeira fase da guerra e como foi caracterizada? Bom, na expansão da guerra lá vai citar duas fases, né? Aí, na letra A está pedindo para você descrever como foi chamada a primeira fase e como ela foi caracterizada. Faltou um Azinho aqui. E na letra B você já vai descrever como foi conhecida a segunda fase da guerra e como ela foi marcada. Simples e fácil, é só voltar no texto, pessoal. Não tem como. Eu deixei o PDF para vocês justamente para vocês voltarem lá no texto. Se vocês não conseguirem abrir, me falam no WhatsApp. Se tiverem dúvida, me chamem também que eu vou estar aí ajudando vocês. E aí, na semana que vem, até lá, vocês já estarão com a apostila nova, né, com a apostila de junho. Aí sim, nós vamos estudar aí a segunda semana, né, na segunda aula, sobre os momentos decisivos da guerra, né? O que vai acontecer? Nós vamos pegar ali, né, nós vamos ter a volta da paz, né, que vai acontecer e as consequências dessa primeira grande guerra, ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.